Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 8 de março de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Você, mulher que nasceu no Brasil, que mora no Brasil, parabéns a você por esse dia. Parabéns a você por esse dia. E você é uma mulher privilegiada, sabia? É uma mulher privilegiada. Se você estivesse vivendo no Iraque, terra da Bíblia, seria um desastre. Se você estivesse vivendo no Afeganistão, seria um desastre. Se você estivesse vivendo em algumas sociedades de Israel, seria um desastre. Então, parabéns a você por viver no Brasil. Hoje, com o progresso, com a evolução, a mulher, hoje aqui no Brasil, tem direitos equiparados ao homem, ao macho. O que era negado no mundo antigo e o que era negado e ainda é em muitas religiões. Vou aqui traçar um caso hipotético. Imagine você, mulher brasileira, imagine você vivendo hoje no Brasil sob as regras que estão na Bíblia cristã, hein? Que estão na Bíblia cristã. Imagine se, em vez da Constituição Federal, se nós tivéssemos aqui a Bíblia cristã, a Bíblia aqui ditando as regras na sociedade brasileira. Como seria a situação da mulher, hein? Se aqui fosse a Bíblia no lugar da Constituição Federal. Como seria? Vou dizer a você, seria um desastre também. Seria um desastre. Porque em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher é considerada inferior ao homem. A mulher sofria muito no mundo da Bíblia. E vou mostrar isso a vocês, certinho? Então, antes aqui de começar o vídeo, trago o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Este livro aqui foi publicado em 1927, há quase um século. O título, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Vou trazer mais um trecho dele que se encaixa aqui nesse vídeo. Na página 110, acompanhe aí, Freud escreve assim: ela contém, ela o quê? A religião. Ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na demência, uma confusão alucinatória radiante. Fecha aspas aí. O Freud está dizendo que o homem religioso, ele age num estado semelhante ao de demência. O homem religioso, ele vive uma confusão alucinatória radiante. E isso aí é uma grande verdade. Quando uma pessoa entra numa religião, numa seita, numa igreja, essa pessoa, ela perde sua capacidade de raciocínio. E a gente vê isso aí facilmente. Quando as pessoas conseguem sair de igrejas, de seitas, aí só aí elas vão perceber a bobagem que fizeram. E eu conheço inúmeras pessoas que frequentam minha página no YouTube, que foram cristãos fervorosos e abandonaram o cristianismo. E hoje eles conseguem ver a bobagem que eles fizeram. E temos aí o Nando Limon,
que passou 16 anos em igrejas evangélicas. Nando Lima é um deles. O canal do grande professor e teólogo Fábio de Oliveira Lima. Fábio de Oliveira Lima passou 19 anos em igrejas evangélicas. Hoje ele é um ateu. O Aparecido Tadei Bebedouro passou 35 anos da vida dele em igrejas evangélicas. Conseguiu sair dessa ilusão. Hoje ele é um ateu. O Cláudio Antônio, do maravilhoso canal do Ateu, Cláudio Antônio, foi cristão, começou no cristianismo católico, depois evangélico, 34 anos aí também de vida religiosa, conseguiu sair. Então, ele não percebia, quando ele estava nas igrejas, ele não percebia a fantasia que ele vivenciava. Saindo da igreja, só agora ele percebe como ele foi bobo em acreditar em fantasias religiosas. Então, o Freud diz que o homem religioso, ele está num estado de amência, equiparado a um estado de amência, de demência. Ele não consegue conectar as coisas. Ele não consegue captar as críticas que ele vê aí no mundo do YouTube. Ele não consegue. Ele vê os ateus, o homem religioso, como pessoas ruins, como pessoas inimigas, o que não é verdade. Quando eu ouço uma mulher cristã, elogiando a Bíblia, quando eu ouço os cabelos do meu corpo, não só os cabelos, os pelos também, cabelos e pelos do meu corpo ficam arrepiados quando eu escuto uma mulher cristã elogiando a Bíblia. A Bíblia, repito, um mundo antigo, e a mulher era considerada uma mera propriedade do homem, do macho. É por isso que a mulher na Bíblia apanha de Gênesis ao Apocalipse. E os próprios textos bíblicos comprovam o que eu digo aqui. Sempre digo que os deuses são um produto da imaginação humana. Deuses não existem. O homem é que cria deuses conforme sua cultura. Cada deus tem uma fotocópia, cada deus é uma fotocópia do povo que o cria. Cada deus é uma fotocópia. É uma fotocópia do povo que o cria. Então o povo hebreu era um povo assim, um povo patriarcal, machista, via a mulher como ser inferior. E aí colocou na Bíblia, transpondo para a entidade criada, o Deus hebreu, colocou na Bíblia que isso aí foi uma lei dada pelo Deus hebreu. Deus algum existe. É o homem que cria deuses, é o homem que cria leis, é o homem que cria diferenças, é o homem que cria preconceitos. Deus algum existe. Repito, deuses são um produto da imaginação do homem. É o homem que cria a desigualdade. É um homem que cria a intolerância. Deus algum existe. Então vamos mostrar aqui, nesse Dia Internacional da Mulher, vou mostrar aqui como seria o Brasil se estivesse aqui reinando a Bíblia e não a Constituição. Você, mulher, estaria numa situação terrível. Você estaria em maus lençóis. Então vamos aqui mostrar umas passagens logo no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Vejamos aí, vamos mostrar aqui um pouco da inferioridade da mulher na Bíblia. Coloquei logo de início aí o título, A Mulher na Bíblia. Então vamos lá, Gênesis, coloquei aí capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Fecha aspas aí. Isso aqui, gente, está na lenda
da desobediência da mulher e do Adão diante do Deus hebreu, na lenda bíblica. E aqui você já vê logo de cara a inferioridade da mulher. A Bíblia, um mundo patriarcal, em que predomina o macho em detrimento da mulher, da fêmea. E aqui está, aqui nessa lenda, o Deus hebreu diz à mulher, depois da desobediência, de comerem do fruto proibido. O Deus hebreu diz a ela, entre outras coisas, que a mulher será para o marido dela, e ela será governada por esse marido. Então você vê que isso aqui, quem escreveu o que está aqui, que não foi um homem chamado Moisés, o hebreu que escreveu isso aqui, ele vivia dentro de uma sociedade patriarcal, a mulher no campo inferior. Então, ao fazer essas lendas, essas histórias, é óbvio que esse escritor hebreu, ele iria colocar a mulher aqui como culpada, porque ela, na sociedade em que esse escritor hebreu vivia, a mulher era um ser inferior, era considerada propriedade do marido. Então, ao fazer essa lenda, é óbvio que ele iria colocar a mulher num plano inferior. E aqui está o macho governando a fêmea dentro da sociedade bíblica. Entendeu, gente? Vejamos outro exemplo aí, em Êxodo, capítulo 20, versículos 14 e 17. Aí os 10 mandamentos, que não são 10, e que Deus algum fez isso aí. Tudo isso aí que está nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, com vários erros, são leis muito más, são leis injustas, principalmente em relação à mulher. E aí eu escolhi o adultério. Veja aí, não adulterarás. E o outro, não desejarás a casa do teu próximo. Não desejarás a mulher do teu próximo. O que é isso aí, hein, gente? Que está em Êxodo, hein? Líderes cristãos enganam os fiéis nas igrejas, principalmente pastores evangélicos, enganam os fiéis, a gente vê facilmente, dizendo que o Deus hebreu criou essas leis aí e que são leis iguais para homem e para a mulher. Gente, isso é um absurdo. Isso não é crença, isso aí é falta de honestidade. O que você vê aqui em Êxodo capítulo 20, versículos 14 e 17, aqui o crime de adultério. Isso aqui, no mundo da Bíblia, veja bem a redação aí. Não desejarás a mulher do teu próximo. Não está escrito aí, não desejarás o homem da tua próxima, mas não desejarás a mulher do teu próximo. O que é isso aí? Como era isso aqui, o adultério, no mundo da Bíblia, hein? Líderes religiosos, repito, dizem aos fiéis que o adultério era proibido para o homem e para a mulher. É uma mentira. Estão enganando vocês porque vocês não conhecem o texto bíblico. Vocês não conhecem os costumes da sociedade bíblica. Vocês não conhecem a história da sociedade bíblica, a sociologia da sociedade bíblica. Esse mandamento aqui, não adulterarás, ele era diferente para o homem e para a mulher. Como a mulher era propriedade do marido, veja bem, como ela era um bem do marido, uma propriedade, então ela jamais poderia trair o marido. Seja com que homem fosse. A mulher, no mundo da Bíblia, casada, ela pertencia ao marido. Era uma propriedade do marido. Sendo assim, direito patrimonial, ela não poderia jamais trair o marido. Se uma mulher casada no mundo da Bíblia traísse o marido dela, fizesse sexo com outro homem,
ela seria condenada à morte por apedrejamento por ter praticado adultério, porque ela pertencia ao marido e traiu esse marido. Agora, o marido não. Em toda a Bíblia, o marido, o homem casado, marido, ele podia trair a mulher dele. Pastor evangélico algum diz isso, que é a verdade no mundo da Bíblia. O homem casado podia trair a esposa dele, desde que a mulher com a qual ele se envolvesse não pertencesse a outro homem, porque se ela pertencesse a outro homem, ela estaria praticando adultério em relação ao outro marido. Você entendeu? Então, no mundo da Bíblia, esse mandamento aqui, adultério, que está em Êxodo capítulo 20, era uma lei maravilhosa para o homem, macho, e péssima para a mulher. A mulher não podia de forma alguma trair o marido, porque ela era um bem, ela era propriedade dele. Já o marido podia trair a mulher dele com outras mulheres. Só não podia pegar mulheres de outro homem, que é a chamada mulher do próximo. Você entendeu? Então, líderes evangélicos enganam os fiéis nas igrejas, dizendo que essa lei aqui era para o macho e para a fêmea, de forma igual. Jamais. Nunca em toda a Bíblia a mulher é equiparada ao homem. Ao contrário, ela está sempre numa posição de inferioridade. Certinho? Entendeu isso aí? Então grave bem. No mundo da Bíblia, o marido, o homem casado, podia trair a mulher dele, desde que não fosse com a mulher de outro homem, a mulher do próximo. Já a mulher não. Como era propriedade do marido, ela não podia trair o marido em hipótese alguma. Nem com um cachorrinho ela poderia fazer sexo, entendeu? Então grave bem o que eu estou dizendo. Muito bem. Aí 2 exemplos já mostrando a inferioridade da mulher na Bíblia. Vejamos mais agora. Vamos ver aí Levítico. Veja bem, acompanhe aí. Levítico capítulo 12, versículos 1, 2, 4 e 5. Aqui, mais uma prova bíblica de que a mulher era um ser inferior, a inferioridade da fêmea. Vejamos aqui. Disse mais o Senhor a Moisés, vamos aí, fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas. Depois ficará 66 dias a purificar-se de seu sangue. Fecha aspas aí. Aí está escrito, logo no início, no versículo 1, está escrito, disse mais o Senhor a Moisés. Deus algum existe? Deus algum diz alguma coisa a alguém? Quem escreveu isso aí, o hebreu que escreveu isso aí, ele colocou aí na mente dele, fez o relato e disse mais o Senhor a Moisés, o Deus hebreu. É o que eu digo, Deus algum existe? Deus algum existe? Isso aí é criação do escritor hebreu. Então veja o que é atribuído ao Deus hebreu aí. Mais uma injustiça contra a fêmea. Mais uma prova bíblica de que a mulher era um ser inferior no mundo da Bíblia. Então você vê aí, eu coloquei abaixo. Mulher pariu um menino. Ela era considerada aí imunda. Ela vivia em uma imundície aí 7 dias. E ela precisava de 33 dias para se purificar. Veja aí, mulher pariu um menino, 7 dias de imundície e 33 dias para se purificar, para a purificação. Se ela parisse um menino. Agora veja se ela parisse uma menina.
mulher pariu uma menina, aí ela precisaria do dobro. 14 dias de imundície, o dobro. E 66 dias para a purificação, o dobro também. Então veja aí, a mulher pariu um menino, 7 dias de imundície e 33 dias para a purificação. E se pariu uma menina, o dobro aí. Ou seja, a coisa ficaria pior ainda se ela parisse uma menina. É fácil uma pessoa, qualquer pessoa mentalmente sadia, é fácil essa pessoa ver que aqui é mais um caso de uma lei profundamente injusta em relação à fêmea. Uma lei maravilhosa para o homem, o macho, e péssima para a mulher. Você vê aqui o dobro de coisa ruim só porque a mulher pariu uma menina. Pior ainda do que tivesse parido um menino. Então você vê aí facilmente mais uma passagem bíblica mostrando a realidade, que a mulher na Bíblia era considerada um ser inferior, mera propriedade do marido. Vejamos agora o Novo Testamento, a mesma coisa, a mulher apanhando, de Gênesis ao Apocalipse. Vejamos agora o Novo Testamento. E aí o apóstolo Paulo, não é? O homem que deu uma injeção realmente no cristianismo, a figura mais importante do cristianismo, após a morte de Jesus, o Jesus das narrativas lendárias dos 4 evangelhos. Então vejamos aí o apóstolo Paulo, primeira carta aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 3, 7, 8 e 9. Vejamos aí a inferioridade da mulher na Bíblia. Escreve assim o apóstolo Paulo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Veja aí. O homem, o macho, o cabeça. O cabeça da mulher é a cabeça do homem. O homem aí em posição de superioridade em relação à fêmea. Quem pensa no casal aí cristão, na mente do apóstolo Paulo, quem pensa é o homem. É o homem que é o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Continua o apóstolo Paulo. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, diz ele, por ser ele, o homem, imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória não de Deus, é glória do homem. Por isso ela devia cobrir a cabeça, entendeu? Veja aí o tratamento diferenciado para o homem, macho, e para a fêmea, mulher. O apóstolo Paulo dizendo que o homem não devia cobrir a cabeça. E por quê? Porque por ele ser imagem e glória de Deus. Já a mulher não, a mulher devia cobrir a cabeça, porque ela não era a glória de Deus, ela era a glória do homem. Veja aí a posição de inferioridade da mulher, na visão do apóstolo Paulo. E continua o apóstolo Paulo. Porque o homem, veja agora, ele vai lá para aquela lenda que está em Gênesis, o segundo relato, porque são 2. Aí ele diz, eu vou até falar aqui, imitar um pouco a voz do apóstolo Paulo, eu acho que era mais ou menos assim. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Viu aí? O apóstolo Paulo dizendo, ele colocando aqui o homem num plano superior, o macho, em detrimento da fêmea. Ele dizendo que a mulher deveria cobrir a cabeça. Deveria cobrir a cabeça, a mulher. Porque o homem não foi feito dela, da mulher. Ela sim é que foi feita do homem. Naquela lenda que está em Gênesis, não é? O segundo relato. O Deus hebreu criou Adão, primeiramente o macho. Só depois é que teve a ideia de criar a mulher para ser companheira do homem. Então aí, naquela lenda,
A mulher que foi feita da costela do homem, o apóstolo Paulo dizendo aí. Então veja lá, e ele diz aí, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Porque, repito, o Deus hebreu, no segundo relato, ele fez somente o macho, homem. Depois é que ele percebeu que o homem estava triste, aí fez uma companheirazinha para ele. Aí fez a mulher, naquele relato bem infantil que está em Gênesis. Então o apóstolo Paulo aí, recorrendo àquele relato, você vê, ele coloca o homem aí, o macho, numa posição de superioridade, em detrimento da fêmea, da mulher. Gente, o que eu estou lendo aqui, qualquer pessoa mentalmente sadia, que não esteja dentro de uma igreja, dentro de uma religião, qualquer pessoa mentalmente sadia, sabe que isso aqui é um absurdo. É um mundo completamente injusto em relação à mulher. Uma pessoa mentalmente sadia percebe isso. Agora, quem está dentro de uma igreja não aceita. Porque é como diz o Freud, o homem religioso, ele fica num estado semelhante ao de amência, demência. Ele perde a capacidade de entendimento. Porque o texto bíblico é claro. Ele mostra a subordinação da fêmea diante do macho. E aqui está mais um exemplo com o apóstolo Paulo. Vejamos agora outro exemplo. Em 1 Coríntios, apóstolo Paulo de novo. Eu trago aqui o apóstolo Paulo porque ele é a figura mais importante do cristianismo. Se eu fosse pegar aqui as outras passagens, o vídeo não teria fim. Então vejamos mais um exemplo com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Mais uma vez aqui, o próprio apóstolo Paulo coloca a mulher num plano de inferioridade em relação ao homem, ao macho. Escreve assim o apóstolo Paulo: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Fecha aspas aí. Então você vê mais uma passagem do apóstolo Paulo aí, mostrando a subordinação da mulher, da fêmea, diante do macho. E ele próprio diz aí, ele próprio o diz, que a lei naquela época determinava, estipulava a inferioridade da mulher em toda a Bíblia. Então eu mostrei aqui a você, rapidamente, algumas passagens da Bíblia. Poderia mostrar inúmeras, corroborando, comprovando a inferioridade da mulher na Bíblia. É por isso que no início do vídeo eu disse, né? Se aqui no Brasil hoje fosse a Bíblia, aqui a Constituição, no lugar da Constituição Federal, fosse a Bíblia, você, mulher, estaria em maus lençóis. Estaria em maus lençóis. Entendeu? É por isso que eu digo, quando eu ouço uma mulher cristã elogiando a Bíblia, aí eu chego à constatação de que o Freud tinha razão, que o homem religioso, a pessoa religiosa, ela está num estado semelhante ao de amência, demência, uma confusão alucinatória radiante. Mais um vídeo e parabéns a você, mulher. Parabéns por morar no Brasil. Parabéns por estar abaixo da Constituição Federal e não da Bíblia. Muito obrigado.